Vim fazer um intercâmbio voluntário aqui no Vietnã, gente. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras pós-intercâmbio na Austrália, já que agora eu tô aqui no Vietnã fazendo um intercâmbio voluntário. E a minha ideia nesse vídeo é compartilhar um pouquinho, principalmente sobre as minhas primeiras impressões. Eu quero fazer um vídeo à parte falando sobre como foi o planejamento para esse intercâmbio voluntário também. Mas, enfim, já faz assim 3 semanas que eu tô aqui e eu vou ficar 4 semanas, então basicamente o meu intercâmbio voluntário no Vietnã já tá quase acabando. Sim, estou atrasada com esse vídeo, mas eu não queria deixar de comentar assim como foi chegar aqui. E é a primeira vez que eu faço um intercâmbio voluntário, então eu também queria compartilhar como foi o início dessa experiência com vocês. Eu já esperava que eu fosse ter um período de adaptação. Eu até comentei na terapia antes de chegar no Vietnã que eu já tinha considerado que, assim, eu tava levando em conta que eu teria uma semana, assim, em que o meu cérebro estaria se adaptando e que eu meio que ia dar uma surtada e tudo mais. Mas o meu período de adaptação foi muito mais tranquilo e suave do que eu achei que seria. De novo, na terapia eu comentei mais recentemente que eu acredito que foi, claro, questão de maturidade e do quão diferente tá a minha cabeça hoje. Se eu tivesse feito esse intercâmbio voluntário 2 anos atrás, então quando eu cheguei na Austrália, a minha adaptação teria sido completamente diferente. Mas foi muito suave, muito tranquilo. Foram alguns dias, assim, de entender como tudo funcionava, porque, querendo ou não, são questões culturais muito diferentes, tanto do Brasil quanto da Austrália, que era onde eu tava morando fazia 2 anos. Então, claro, teve essa questão, assim, de entender como tudo funcionava, conhecer a vizinhança, então, onde fica o apartamento, onde eu tô morando e tudo mais. Mas, assim, foi suave, questão de alimentação também foi bem tranquilo pra mim, mas uma diferença é que antes de chegar na Ásia eu já tinha decidido que eu abriria mão do vegetarianismo, então eu era vegetariana desde 2019. Quando eu tava na Nova Zelândia, que eu fiz uma viagem pra Nova Zelândia, ou até assim, antes de ir embora da Austrália, eu já tava pensando muito e refletindo muito sobre esse assunto. E na Nova Zelândia eu tomei essa decisão de abrir mão, pelo menos enquanto eu tô aqui na Ásia, porque eu queria ter essa vivência também gastronômica. E, assim, aqui eu adorei a gastronomia do Vietnã, então eu tô adorando, assim, os pratos típicos que eles têm aqui, os temperos. Enfim, tô gostando bastante e em relação à adaptação, acabou sendo mais tranquilo do que eu esperava. Eu tô fazendo esse intercâmbio voluntário no norte do Vietnã, em Hanoi. Não é bem no centro de Hanoi, então Hanoi é a capital do Vietnã, né? É num distrito próximo, que fica a 1 hora de Hanoi, basicamente. Fica 1 hora de carro, só que é porque o trânsito daqui é tão caótico que leva 1 hora, porque se for considerar uma distância de 8 quilômetros. Só que se você pega aqui não tem Uber, eles chamam de Grab, né? É um outro aplicativo. Mas se você pega o carro, leva 1 hora até o centro da cidade. Agora, se você vai de moto, vai levar uns 20, 30 minutos. Então, assim, o trânsito aqui é caótico mesmo. Mas a minha viagem toda no Vietnã vai ser no norte, então eu vou acabar não indo pro sul. Eu até pensei em conhecer e tal, mas não é a minha prioridade, então meu intercâmbio voluntário vai ser todo no norte do Vietnã. E uma coisa que é importante de comentar é que eu levei em consideração o clima. Eu tô aqui em dezembro, época de seca aqui no norte. Então, uma coisa que eu pesquisei bastante, levei em consideração quando eu tava escolhendo onde fazer o intercâmbio voluntário, como é época de seca no norte. Querendo ou não, assim, já tiveram dias que choveu ou que tava assim uma garoa, alguma coisa nesse sentido, só que eles têm épocas em que literalmente chove muito e alaga, assim, alaga as regiões e tudo mais. Então foi uma coisa que eu levei em consideração quando eu escolhi vir para o Vietnã, então eu estou no norte e em época de seca. Outro ponto muito legal também é que eu descobri uma coisa que, sim, que eu não fazia ideia de que existia, que pra mim foi muito importante ter descoberto. Existem tours gratuitos que você pode fazer em diferentes partes do mundo
Então, eu reservei um tour gratuito aqui em Hanoi. E foi a primeira vez que eu fui pro centro da cidade, inclusive, pra fazer esse tour. E foi uma experiência sensacional. Então, assim, o tour é gratuito, mas é de bom tom que você dê uma gorjeta no final. Então, meio que não é obrigatório, mas todo mundo faz isso porque é como funciona a questão ali dos tours gratuitos. Aparentemente funciona assim no mundo inteiro. Eu descobri através dos outros voluntários que também estão nesse mesmo programa que eu tô fazendo. E aí eu fui pro centro da cidade, fiz o tour gratuito e foi muito, muito, muito legal. Assim, conhecer um pouquinho mais da história do país e passear, assim, em grupo com pessoas que cada um tava ali fazendo uma coisa diferente. Todos estavam viajando, mas com propósitos diferentes, vindo de lugares diferentes. E foi muito interessante, foi uma experiência muito legal, tanto que depois eu fiz um outro tour, que foi um food tour, então, tipo, um tour gastronômico, em que a gente provou 7 comidas típicas aqui do Vietnã e foi maravilhoso, foi uma delícia. Eu vou deixar o link dos 2 tours aqui na descrição. Os 2 eu descobri através de uma plataforma que chama Guru Walk. Foi super tranquilo, então você só reserva ali o dia que você quer. Caso não tenha pessoas suficientes para aquele tour, você recebe um e-mail, que daí o tour seria cancelado, porque se for... tem um número mínimo de pessoas, então se não tiver esse número, eles cancelam o tour. Mas foi super tranquilo achar as pessoas, assim, também, eles mandam a localização, ponto de encontro e tal, foi bem tranquilo. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante e eu adorei ter descoberto isso aqui no Vietnã. Mas então, mais detalhes de como funciona o voluntariado, né? Como eu comentei, eu vou passar 4 semanas aqui no Vietnã. Eu descobri esse programa de voluntariado pelo World Packers, que é uma plataforma, um site, assim... Eu acho que é a plataforma mais popular ou famosa que existe, em que você paga ali uma assinatura anual, e aí você pode se inscrever para voluntários, assim, no mundo inteiro. Então, eu fiz através dessa plataforma e peguei um plano, né? E eu achei muito legal que oferece um certo seguro, não é um seguro viagem, mas cobre, assim, por exemplo, se você tiver algum problema com aquele voluntariado, se você precisar, assim, tem um certo valor que você pode ter para ir para um outro lugar passar uma noite, até que você, né, reveja seus planos, no pior dos casos, caso aconteça alguma coisa com aquele programa, né? Mas eu fiz um filtro, porque eu tinha em mente que eu queria fazer um voluntariado em Hanoi, no Vietnã, e minha primeira questão, assim, foi tentar encontrar um programa que fosse da minha área, então, assim, que eu pudesse ajudar de alguma forma com meus conhecimentos em marketing, criação de conteúdo, redes sociais e tudo mais. E é justamente esse o programa que eu escolhi. Então eu crio conteúdo para uma escola de inglês e tem muitos outros voluntários. Basicamente eu sou a única voluntária que é dessa área. Todos os outros voluntários são professores de inglês. Tem professores de inglês que são voluntários e tem professores de inglês que são do Vietnã, ou que são professores mesmo, tipo assim, que são registrados, tipo assim, eles são certificados e eles são colaboradores da empresa mesmo. Tipo assim, teve gente que chegou, voluntariou e resolveu ficar mais tempo no Vietnã e agora eles são colaboradores da empresa, então eles, né, trabalham de uma forma não... No caso, é um trabalho remunerado, né? E falando sobre remuneração, né? Apesar de ser um trabalho voluntário, eu também tenho algo em troca. Então, eu tenho acomodação, eu não paguei absolutamente nada pela acomodação. É um apartamento que fica bem perto da escola de inglês. Então, assim, a gente basicamente só atravessa a rua e já tá no escritório, que é uma maravilha. Também tenho almoço de segunda a sexta. E a gente tem um orçamento pro apartamento, caso a gente precise comprar coisas que seja para todo mundo, ou ingredientes básicos, esse tipo de coisa.
Então, se for, assim, botar na ponta do lápis certinho, eu teria as 3 refeições, porque eu posso cozinhar, né, o café da manhã e a janta. Além disso, eles foram me buscar no aeroporto quando eu cheguei, o que foi uma coisa, assim, que pra mim foi muito, muito, muito boa, porque eu tive uma questão com a minha internet e ela não tava funcionando. Então, isso foi, assim, um ponto muito positivo também. E a gente também tem descontos em alguns eventos que eles fazem. Então, por exemplo, a cada 2 semanas essa escola faz hike, faz trilha. Então a gente tem um desconto nesses passeios e de vez em quando também a gente tá fazendo algum tipo de festinho social, assim, com o pessoal do voluntariado e com todo mundo que trabalha na escola, o que é bem legal também. Então, assim, isso é o que eu recebo e a quantidade de horas que eu trabalho, né? Eu faço o máximo de 3 horas diárias, o que é muito, muito, muito bom, é muito tranquilo, super de boas, assim, no máximo 3 horas por dia, e eu tenho 2 dias de folga, então o trabalho é de segunda a sexta, mas assim que eu cheguei, eu conversei com o responsável, como eu trabalho com marketing, a gente combinou que eu teria horas flexíveis, se eu quisesse, então assim, se eu quisesse ter um final de semana prolongado para viajar, por exemplo, ou, enfim, alguma coisa assim, ele disse que seria super tranquilo, porque como eu não sou professora de inglês, eu não tenho um cronograma fixo. Então, super de boas. Falando em passeios e viagens à parte, eu já fiz alguns passeios aqui, como eu falei, eu já tô há 3 semanas aqui, então, assim, foram passeios sensacionais e eu tenho aprendido tanto, pessoalmente falando, que tem sido uma experiência, assim, maravilhosa e uma coisa assim que eu não consigo nem descrever o tanto que eu tenho aprendido, principalmente sobre mim mesma. E os passeios em si foram muito legais também, os lugares que eu conheci foram sensacionais. Eu posso falar mais sobre as viagens específicas e como foi conhecer e a versão turista dos passeios que eu já fiz. E enfim, agora eu estou em um passeio, então eu tô gravando em um hotel. Vim passar um final de semana em um lugar diferente. E, como eu falei, eu aproveito principalmente os finais de semana, porque daí eu consigo fazer alguma coisa mais prolongada, ou pelo menos um dia e no outro dia descansar, ficar mais de boas. Mas os passeios que eu fiz aqui foram sensacionais, os lugares aqui são belíssimos e me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. No geral, eu tô gostando mais da experiência do que eu achei que eu gostaria, porque a gente sempre tem uma expectativa, querendo ou não. E em relação a tudo, assim, se colocar na balança, eu tô adorando a experiência. Tem sido muito, muito, muito boa, como eu falei, é um aprendizado, assim, gigantesco pra minha vida. E o tempo tá passando muito rápido, tanto que eu queria ter gravado esse vídeo, assim, na segunda semana que eu cheguei aqui, só que semana que vem eu já tô indo embora. Então eu ainda quero compartilhar mais aqui com vocês, principalmente sobre os lugares que eu conheci, como eu me planejei, caso vocês, né, tenham interesse em intercâmbio voluntário. Eu sei que a maior parte dos inscritos aqui do canal tem interesse em intercâmbio na Austrália, mas a gente nunca sabe, e se você é um novo inscrito, seja muito bem-vindo. Inclusive, não esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e me acompanhar lá no Instagram também. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo e vou compartilhando as novidades também. Até o próximo vídeo!